Olá, alunos! Na nossa aula de hoje, nós iremos retomar aqueles conceitos dos exercícios anteriores sobre biografia, tá? Então, a biografia é um gênero de texto, é um tipo de texto, o qual nós estamos estudando, e que trata, então, de um texto documental. O que é isso? Documental, documento. É como se fosse um documento sobre a vida de alguém. Como assim? Traz os elementos sobre a vida e a obra de alguém, tá? Ele é escrito, esse texto, esta obra é escrita em terceira pessoa, sim? Alguém contando sobre a vida de alguém. Então, terceira pessoa. Eu irei falar, ele fez isso, ele participou, ele viveu, ou ela no feminino, tá? Então, terceira pessoa, alguém contando sobre a vida de alguém. Além disso, é um relato. O que significa relato? Alguém relatar as principais ações da vida de alguém é alguém contar, é organizar um texto que tem uma sequência lógica sobre as principais ações desta pessoa em vida. Pode ser que essa pessoa esteja viva, como pode ser uma obra póstuma. O que é isso? Uma obra após a morte desta pessoa, tá? Então nós temos que ter com clareza essas duas ideias. Então, nós tínhamos um texto lá que trazia o relato, era um texto documental, sobre a vida de Guimarães Rosa. Então, Guimarães Rosa é uma referência para a literatura brasileira. É um autor importantíssimo, foi membro da Academia de Letras, e assim o nosso material trouxe como exemplo a vida dele, a vida e obras. Porém, o que a prof salientou aqui? Importante lembrar, é um texto longo, porque o Guimarães Rosa tem vários acontecimentos na sua vida, não é verdade? A sua biografia é vasta, então nós temos que lembrar o quê? Antes dele ser um autor renomado para a literatura brasileira, e hoje ele é referência não só no Brasil, mas no exterior também, ele foi médico, diplomata, chefe de gabinete de ministro e outras coisas que a prof não vai citar aqui agora, que nós temos lá no nosso material. Então, médico, primeiramente, ele é formado em medicina, foi diplomata. O que é um diplomata? É um cargo específico de uma pessoa que representa o país em diferentes outros países, em situações que aconteçam lá fora e que o governo aqui brasileiro, por exemplo, ou de qualquer país, precise de uma pessoa lá fora representando-o, tá? E chefe de gabinete de ministro, olha lá, né? Então era o braço direito do ministro lá em questão, na época. Aí, depois de citar toda a trajetória de nascimento, foi para tal cidade, foi médico, foi diplomata, foi isso, foi aquilo, vem uma referência importante das suas obras. Então, a trajetória literária dele, todas as obras que ele criou, não é verdade, que foram importantes para a literatura brasileira. E tem uma passagem lá que cita que ele não foi tão importante em relação às produções poéticas, porque ele não salientou isso na vida dele. O que ele queria era romance, era narrativa, era história, com começo, meio e fim, tá? Então, por isso que tem essa lembrança lá em relação à poesia. E das suas obras literárias, a obra de maior referência, que talvez o tornou um dos maiores escritores da literatura brasileira e internacional, é o Grande Sertão Veredas. Por quê? Porque ele retrata a vida, né, do povo nordestino, daquelas características peculiares, das dificuldades, dos sofrimentos, mas também daquela felicidade que o povo ainda tem, apesar de tanta dificuldade, né, de passar uma trajetória tão difícil, mas que ainda assim eles são felizes ao modo deles, né? Então tem toda a referência dessa obra lá citada no nosso material também, tá? Nós vamos voltar às atividades agora. A prof deixou uns exercícios lá no Schools, tá bom? Retomando esse conteúdo todo. Então, biografia, nós temos que lembrar esses três elementos, tá? Que é um texto documental, porque trata, não é verdade, de um relato da vida de alguém, tá? E que um outro alguém irá contar sobre essa pessoa em terceira pessoa. Falando por que em terceira pessoa? Porque alguém conta sobre alguém. Então, a pessoa não está falando de si próprio,
tá? Alguém está relatando isso tudo. E quem precisar, retoma lá o texto do Guimarães Rosa, porque é muito importante também para retomar nas atividades posteriormente.